10h11, 23% da população aqui de Belo Horizonte mora de aluguel. Segundo dados divulgados ontem pelo IBGE, são mais de 500 mil pessoas morando de aluguel aqui na capital mineira. E a capital mineira que tem um índice aí de pessoas morando de aluguel um pouquinho mais alto que a média nacional, que ficou em 20,9%. E olha, desde 2000, mais ou menos, o percentual de pessoas, famílias morando de aluguel vem crescendo. Sobre esse fenômeno, a gente conversa agora com o economista Paulo Casaca para entender por quê. Tá valendo mais a pena? O pessoal tá desistindo do sonho da casa própria. Bom dia para você, Paulo Casaca. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia, Fernanda. Obrigado pelo convite. O que tá acontecendo? Esse é um fenômeno que tem ocorrido aí nos últimos tempos no Brasil, né? E a gente tem diversos fatores que ajudam a explicar esse aumento de aluguel no Brasil todo, né? Principalmente cidades que recebem um fluxo migratório por diversas razões, seja para trabalho, seja para estudo, né? Acaba tendo uma proporção maior de aluguel do que as outras cidades, né? Então, muitas vezes, quando você se muda para uma capital, como Belo Horizonte ou São Paulo, para estudar, você não tem condições, seus pais não têm condições de adquirir um imóvel para você e você aluga. Ou muitas vezes, quando você se muda para uma cidade forte em agricultura ou para uma cidade que tenha bastante turismo, né? Você vai para lá, você acaba trabalhando lá e para você se manter nessa cidade num curto, médio prazo, você acaba alugando ao invés de tentar a compra do imóvel no local. Ô Paulo, quem fala com você é Murilo. Bom dia. Bom dia, Murilo. Paulo, a gente vê muita gente falar assim, é mais vantajoso do ponto de vista econômico alugar o imóvel do que comprar o imóvel. Passa por isso também? Tem lastro essa afirmação? Olha, Murilo, eu tenho ouvido bastante essa discussão aí recentemente, mas eu confesso para você que eu acredito que não tenha lastro e que, na verdade, sempre quando as pessoas que têm a condição de fazer essa escolha e fazer essa análise, eu acho que a grande maioria delas acaba escolhendo por comprar um imóvel. Agora, a gente precisa levar em consideração também que os imóveis têm ficado cada vez mais caros e têm fugido cada vez mais do orçamento da renda média do brasileiro, né? Então, eu acredito que tirando essa ideia do fluxo migratório e da estadia na cidade num curto e médio prazo, as pessoas que moram num longo prazo na cidade e não têm o seu imóvel, a grande maioria delas é pelo fato delas não conseguirem recurso suficiente para dar entrada e financiar um imóvel para ela, né? Eu não sei se esse lastro dessa discussão sobre compensar ou não a compra da casa, isso tem influenciado nas pessoas. Eu acredito que não. É isso que eu ia até completar, Paulo, te perguntar também se tem esse fator da questão não só do valor dos imóveis, mas também da dificuldade de financiamento para aquisição dos imóveis, né? E aproveito e falo do Selic, né? A gente teve uma Selic agora elevada para 12,25, isso significa que juros mais altos, financiamentos, isso tem um impacto também? Tem, com certeza, isso tem bastante impacto, né? Porque quando a pessoa, em geral, o procedimento para a compra de um imóvel a pessoa ela acumula um recurso para dar de entrada no imóvel, procura o imóvel e vai no banco, né? Em geral, quando esse imóvel ele é de baixo valor ou quando é o primeiro imóvel, na maioria das vezes a pessoa procura, né, a Caixa Econômica e agora outros bancos também, né, para falar assim, olha, eu tenho essa entrada e quero financiar esse apartamento nesse valor. Quando a taxa de juros sobe, a taxa Selic, a taxa básica de juros sobe, a taxa que a pessoa ela vai contrair o empréstimo dela, né, o financiamento desse imóvel também vai subir e acaba ficando muito mais caro. E aí muitas vezes a pessoa ela chega à conclusão de que ela ainda não tem condições de arcar com a prestação por conta dos juros que é cobrado e acaba postergando aí o sonho da casa própria e do apartamento novo. Então, com certeza, o aumento da Selic impacta porque isso vai fazer com que a taxa final de juros aumente lá pro contratante do financiamento.
Paulo Casaca, economista da Seminas. O Paulo Casaca, já que estamos falando de taxas, né, tributos, entre outras coisas, ainda tem mais um balde de água fria, que é esse anúncio aí do governo federal que ampliou, né, a porcentagem para entrada no novo imóvel, né? Então a pessoa tem que disponibilizar ou tem que ter ali disponível uma quantidade, né, uma quantia maior de dinheiro para dar a entrada. Isso foi um balde de água fria em quem estava se planejando aí para adquirir o imóvel, não é? Você acredita que haja uma mudança? O governo federal disse que não tem dinheiro porque as pessoas estão sacando as economias, né, da poupança, da Caixa, sobretudo, então não tem como manter essa margem menor de entrada, teve que ampliar. Como é que você avalia isso? Isso pode ser mudado no próximo ano ou a tendência realmente é ficar por isso, talvez, de repente, até sermos aí pessimistas e piorar esse cenário também? Luciana, realmente é uma situação bastante complicada, né? A gente precisa lembrar também que até alguns anos atrás, né, o recurso do FGTS, ele era muito mais rígido para ser sacado, né? E aí, portanto, as pessoas utilizavam bastante o FGTS como um recurso alternativo para a entrada, né, para o pagamento da entrada do imóvel. Então, hoje, muita gente está conseguindo sacar o FGTS sem essa rigidez que havia anteriormente, e, portanto, você já não tem mais essa poupança para grande parte da população dar de entrada para a compra do imóvel. Com a obrigatoriedade de um recurso maior para a entrada no pagamento do imóvel, eu acredito que muitas pessoas tiveram que se replanejarem, né, para a compra desse imóvel, obviamente numa situação muito mais difícil, né, porque você acaba tendo que postergar a compra do imóvel, você precisa continuar poupando mais, ao mesmo tempo que você precisa poupar mais para aumentar o valor da entrada, você continua pagando muitas vezes, né, o aluguel do imóvel atual que você mora e, portanto, e com uma taxa de juros ainda maior, né, isso tudo vai no sentido de complicar ainda mais a situação da população que tem interesse em adquirir seu imóvel próprio, infelizmente. Para a gente ir caminhando aqui para o final, Paulo Casaca, esse cenário do aluguel, ele varia muito, né, de cidade para cidade. A gente está falando aqui de Belo Horizonte, que tem um percentual aí de 23%. Agora, quando a gente vai para outro estado, sei lá, São Paulo, que tem uma economia muito efervescente, né, mais de 40% das pessoas moram de aluguel. O cenário, esse recorte do IBGE, ele não dá para ser analisado assim de uma forma macro, não é mesmo? A gente tem que ir ali mais para cidade a cidade, estado a estado, apesar da economia, a gente está falando de taxa Selic, FGTS, outros fatores, né, também influenciam muito e é uma análise que não dá para ser muito geral. Fernanda, não dá para a gente conseguir fazer uma análise muito geral, porque a gente tem aí uma variabilidade grande das informações, né? O que a gente consegue obter de padrão aí na informação do censo divulgado pelo IBGE é que cidades que têm um fluxo migratório grande, como eu disse antes, né, por questão de trabalho ou por questão de estudo, como São Paulo, Belo Horizonte, né, Blumenau, em Santa Catarina, acaba tendo um percentual maior de pessoas contratando aluguel, né? Inclusive a pesquisa fala sobre São Lucas do Rio Verde, né, onde tem uma efervescência da economia de agricultura, né, mais da metade dos imóveis são alugados lá, porque as pessoas se mudam para lá, trabalham, provavelmente durante um período do ano ali na colheita da safra e depois voltam para suas cidades, né? A gente tem algumas cidades que têm um percentual muito maior aí de aluguel, né, de utilização de aluguel nas casas próprias, e também a gente tem um padrão quando a gente olha para a faixa etária da população brasileira. Então, o IBGE mostra que a população entre 20 e 30 anos é a que tem a maior proporção de pessoas alugando
imóveis no Brasil, justamente porque você está numa fase da vida em que você está buscando um novo emprego, muitas vezes você está mudando de cidade e você não tem patrimônio suficiente para dar entrada no seu imóvel novo, algo que provavelmente você vai ter depois dos 30, 40 anos, né? E por outro lado, a parcela de população que menos aluga imóvel é acima de 70 anos, que é quando você imagina que a pessoa ela já trabalhou a vida inteira, ela já acumulou o patrimônio dela, comprou o seu imóvel próprio e está vivendo ali no seu imóvel próprio e vivendo da sua aposentadoria. Então a gente tem alguns padrões que a gente consegue identificar, mas é difícil de você conseguir fazer uma análise para o país todo, né? Tá certo, obrigada. Paulo Casaca, economista da Asseminas, mais uma vez aqui conversando conosco. Bom dia para você, Paulo. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia.